esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja, no mundo inteiro, faz aqui menção sobre esta festa de dedicação da Basílica de São João do Latrão. Hoje percebemos que o Evangelho foi proclamado também de João. Como nós entendemos esta festa da dedicação do Latrão? Quantos anos tem a nossa igreja? Nós temos mais de 2000 anos, não é isso? Desde o exato momento em que Jesus diz a Pedro, nesse sentido, e mais plenamente quando a sua entrega, o seu sacrifício, derramamento de sangue, água, o sacrifício que ele fez por todos nós de reconciliação para com o Pai. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito importante nós, quando temos aqui uma festa no meio do tempo comum, entendermos muito pedagogicamente o que significa essa festa, porque a pedagogia que nós falamos aqui é a pedagogia que nos fortalece na fé. Nós todos sabemos que por 300, vamos dizer, arredondando mais ou menos isso, por 326 anos, a nossa igreja ela não foi aceita, porque o contexto histórico em Roma, a dominação do Império Romano, demorou 3 séculos, e alguns anos, um pouquinho mais, para ser reconhecida e aceita como a religião principal e oficial do Império Romano. Isso se deu no tempo de Constantino, não é isso? Constantino foi quem ali edificou de uma vez por toda, editando que a igreja não deveria ser mais perseguida, nem nos seus membros, os cristãos e as cristãs, que até agora eram ali perseguidos e mortos, como a gente sabe, no contexto histórico da igreja. Então, ali edificando isso, vem ali mais tarde uma construção de uma igreja, que no caso, uma basílica. As diferenças apenas dos títulos, a figura do templo, como a figura do templo era básica e importantíssima, central para os judeus, para nós também tem um contexto de se encontrar, porque ali na igreja, quando se deu essa construção da Basílica de São João de Latrão, 326, isso aconteceu
para que os cristãos pudessem se reunir seguramente e prestar a sua honra a Cristo Salvador. A Basílica de Latrão, ela está ali muito para explicitar a grandeza, a realeza daquele que é o cabeça da igreja, né? Daquele que quis no seu íntimo a igreja para que todos nós, através dos tempos, pudéssemos ali estar seguros e saber que a partir daquele ponto onde São Pedro e São Paulo, os principais, assim vamos dizer, anunciadores do Evangelho, a começar por Pedro, muitas pessoas cometem o erro pensar que ali a Basílica de Latrão, ela fica um pouco escondida, vamos dizer assim, da vista de todos nós cristãos, né? E nós nos voltamos para a Santa Sé, onde é no Vaticano celebrada todas as missas, porque o Papa está lá. Mas na verdade a primeira igreja é justamente esta Basílica de Latrão. Por quê? Porque é a catedral, onde está a cátedra, a cadeira, a catedral daquele que governa a Igreja Católica universal em todos os campos, católica, apostólica, romana e aquelas que também pertencem, estão em comunhão no rito oriental com todos nós. Esta basílica é a Igreja do Papa, né? E tem sido assim até hoje. Há bem pouco tempo, com a morte do Santo Padre Francisco, agora nós temos aqui o Santo Papa, né? Santo Padre Leão. Esses dias atrás, uns meses, ele foi justamente nesta mesma basílica e possui agora praticamente 1.700 anos que ela foi consagrada, o seu altar. O terreno é uma consequência, mas aqui a dedicação da basílica, consagração ali do altar, é isso que chama a atenção para o lugar se tornar santo, a presença da Santíssima Trindade. Tanto é que se chama, né, Basílica de São João Latrão, porém ela é dedicada ao Cristo Salvador, né? Ao Cristo Salvador. E a partir desta basílica, que é a mais importante igreja até hoje e nunca vai mudar isso, todos nós também podemos experimentar esta maternidade da igreja. A igreja é mãe, a igreja é mãe. Comparada à figura da mulher que gesta os seus filhos quando está grávida, está ali durante os 9 meses, não é isso? Gestando. A igreja também se faz mãe, porque gesta a cada um de nós no seu útero, né? No seu útero, a nós, para que nós, com a fé que recebemos do batismo, a presença da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como somos batizados, não é esta forma? Então o que acontece? Nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas nós já não somos? Sim, só que o batismo, que é a porta de entrada da igreja, nos torna esses filhos e filhas amados, agraciados, com a presença da Santíssima Trindade em nós. A comparação do templo físico, ela nos remete hoje a uma outra questão importantíssima, né? Que todos nós percebemos na liturgia de hoje. O profeta Ezequiel fala da construção do templo edificado em Jerusalém e fala que desse templo ali há um rio que corre perto ali do templo do lado oriental. O lado oriental é o lado leste para nós, né? Tudo que é oriente é leste, tudo que é ocidente é oeste. Então, Israel, como os países ao redor do Oriente Médio e da Ásia, estão muito próximos do nascer do sol. Se você vai, por exemplo, do Brasil ao Japão, você percebe 12 horas de diferença, né?
Agora nós temos aqui 9h30 da manhã, 12 horas a mais, já é noite lá. Então, o sol nasce por primeiro no Oriente. Este sinal do Oriente nos lembra aquele que disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Então, o nosso Oriente, o nosso leste é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nesse templo, da qual o Senhor também no Evangelho está hoje aqui pregando, e os acontecimentos que vamos falar daqui a pouco, deste templo saía ali água de um rio, e que tornava fértil toda espécie de plantas que eram ali plantadas, frutíferas ou não, ornamentais, tudo era fértil. Para nós cristãos, esta questão do templo, da igreja, em primeiro lugar, a igreja é o seu próprio Senhor. O Senhor é dono da igreja. Ele é o templo perfeito. Então, Jesus Cristo, que hoje está falando do seu corpo e não mais da questão do templo físico, que as pessoas tanto levavam em conta. Quando Jesus está na cruz, do seu corpo, o seu templo perfeito, santo, imaculado, sai a água, não é isso? Do seu lado escorreu sangue e água. Esta água nos faz lembrar do nosso batismo. É esta água de Cristo que torna não mais somente essa questão de uma vegetação, de uma árvore, qualquer coisa que seja frutífera ou não. Agora a água que sai do lado de Cristo nos fertiliza para sempre, para sermos ali pessoas que sabem receber todos os dons que vêm pelo batismo na nossa vida. A igreja passa agora pelo seu próprio Senhor e Fundador sempre jorrar esta água, sempre oferecida a vocês. Na Eucaristia, quando colocamos o vinho e uma pequena gota de água que representa a minha e a sua humanidade unida ao Cristo Senhor, ao seu sangue, ao seu sacrifício, estamos representados nessa água. E aí o Senhor nos faz fértil para todas as coisas necessárias, para participarmos em tudo que é necessário na nossa vida. Hoje nós temos aqui também São Paulo dizendo aos Coríntios aquilo que é algo principal, que Cristo já deixou claro. Cristo veio para salvar o quê? O templo físico ou o templo humano? A redenção, ela é humana ou ela é uma construção física por mãos humanas? É humana, Cada homem e cada mulher. Não é esse o sentido? Muito bem. São Paulo nos lembra isso, Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Como ele mora? Voltamos de novo. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É a graça, A graça recebida para todos sempre. Então, como está o nosso templo? Está edificado naquele que é a cabeça deste templo, aquele que redimiu este templo, que salvou este templo, que é Jesus Cristo. Acaso ainda muitas pessoas não tomaram ciência que a Santíssima Trindade habita em nós, e se habita em nós, nós devemos também cuidar, ornamentar com boas obras, com todas as graças que recebemos, este templo, para que ele se torne aqui morada de Deus, de Cristo, com a força do Espírito em nós. Por isso que a igreja bate tanto nessa questão e fala tanto nessa questão de se cuidar do corpo. Não é apenas
uma questão de liberdade. O corpo é meu e eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não é só isso, não é esse discurso. A igreja entende que o corpo é seu e respeita isso, mas nós temos, enquanto cristãos, sabermos que somos batizados e pedimos o batismo na igreja. Os nossos pais pediram, e a partir dali, quem habita neste corpo? A Santíssima Trindade, que criou este corpo também, mas que respeita a nossa liberdade. Isso é que nós falamos de liberdade muitas vezes mal vivida, né? Fora da consciência do próprio Criador e do próprio Redentor, e não perceber o Espírito Santo que está neste templo que é cada um de nós. Veja nosso Senhor Jesus Cristo, que diz hoje no Evangelho, né? Novamente perto da Páscoa. O que vai acontecer na Páscoa? Jesus vai ser entregue, vai ser preso, vai ser julgado, condenado e morre em Jerusalém. Antes desse episódio, ele está no templo. O que ele encontra no templo físico? O templo, os judeus, o orgulho deles, né? Olha o nosso templo, aqui está Deus. Muito bem, né? Muito bem, mas o que ele encontra ali? Vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas que estavam aí sentados, dentro ou fora? Fora. Muitas vezes a vida da gente está fora da realidade interior que Deus nos proporciona. Muitas vezes a gente está na igreja, dentro da igreja, mas estamos mais fora do que interiorizados da fé. Esse é o primeiro sinal, né? E o que Jesus faz? Aqui é algo marcante no Evangelho que cada um de nós pode entender e levar para casa hoje, né? Espalhou as moedas, expulsou todos do templo, e aqui é o principal: derrubou as mesas dos cambistas. Os cambistas, dinheiro, troca, câmbio, daí vem a palavra câmbio, eu troco, né? Algo, a moeda de um país, de outro. Naquele tempo, trocar ali algo, um animal, por dinheiro, câmbio, né? E Jesus derruba estas mesas. Traga para você hoje, quais são as mesas que Jesus precisa derrubar na sua vida? Quais as negociações que você está fazendo com Deus? O orgulho, a não participação, muitas vezes agindo sem sensatez, sem lucidez, sem discernimento do Espírito Santo, agindo com violência, agindo e tomando a frente de Deus nas decisões. São mesas que a gente vai colocando fora da realidade espiritual, mas que uma coisa é certa: Jesus percebe isso lá e percebe isso em cada um de nós de forma atualizada hoje. E uma coisa é certa: o Senhor vai derrubar esses tipos de mesas de cada um de nós, porque isso não nos purifica dentro de uma vida da igreja, do templo, do santuário, onde habita o Senhor. Então, passo a passo, essas mesas o próprio Senhor vai derrubando, jogando para o alto para que se despedace. Esta é a realidade que nós temos que entender com esta brilhante festa que a igreja nos dá hoje, né? Entenda, se você é membro desta igreja, então faça aquilo que a igreja, através de 2000 anos, através de todos os papas, desde Pedro até hoje, Leão e os próximos que virão, se assim for da vontade do próprio Senhor, do próprio Deus, Senhor, todas as vezes que nós tomamos consciência de ser igreja, sejamos de acordo com a vontade do dono, do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Não faça das coisas sagradas algo que te beneficie. É o sagrado que te beneficia com as graças, não você que deve se beneficiar
com as coisas sagradas. Por isso que Cristo derruba essas mesas que não é sagrada, te chama de volta na sua vida para a consciência, né? Agora você vai lá, depois dele ter derrubado, vai querer novamente erguer a mesa que não está te dando vida. A igreja te convida a você olhar para uma única mesa. Esta é a mesa do sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que está aqui, se oferecendo a todo momento para cada um de nós obtermos a salvação, a santificação e uma vida santa. E por fim, meu irmão, minha irmã, lembrar, não existe igreja sem estar em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Por quê? Quem preside a Basílica de São João de Latrão, que é a primeira igreja? É o Papa. E nós, enquanto paróquia, as outras basílicas, santuários, não é isso? Capelas, estamos em plena comunhão com o Papa. A igreja é algo singular. Daí você pode entender que não existe outras igrejas, porque a única igreja foi vontade daquele que é o cabeça, o Filho de Deus. Te darei as chaves a você, Pedro. Pedro, Papa. Quem é Pedro hoje? Leão, Papa, né? Minha igreja, não minhas igrejas. Valorize isso. Entenda aonde Deus te fez filho e filha agraciado pelo batismo. Na igreja que o próprio Jesus Cristo quis e fundou, e é assim até que Ele venha. E esta é a nossa alegria de participarmos da sua igreja, una, santa, católica, apostólica, dos apóstolos. Valorize a sua igreja, valorize a sua fé. E nunca se esquecer, precisamos do templo físico para santificar o templo que é o nosso próprio corpo. Acaso não sabeis que vós sois o templo santo de Deus? Então, sejamos esse templo santo e nos lembremos da importância dessa festa de hoje. Não é tanto a questão do físico lá. Quem vai a Roma hoje pode ir nessa basílica, ela está lá, é linda, maravilhosa. O sagrado habita lá, sim, mas o